Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer encontrar você novamente aqui nesse canal, podendo nos acompanhar. Nós temos estudos aqui todos os dias e há alguns meses já estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses e eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos chegando hoje no capítulo 4, no último capítulo desta epístola que Paulo está escrevendo aos Filipenses, né? Paulo escreve à igreja de Filipos. Você que já está acompanhando há algum tempo sabe que Paulo tinha uma grande estima por essa igreja em Filipos. A igreja de Filipos era a alegria e a coroa do ministério do apóstolo Paulo. Essa igreja, ela é como que tivesse nascido num parto de dor, mas que depois trouxe muitas alegrias para Paulo. Paulo, desde o início, associou-se a essa igreja, e essa igreja associou-se, melhor dizendo, ao ministério de Paulo, para apoiar o ministério de Paulo, não é? Socorrendo ele nas necessidades, auxiliando ele. E Paulo, em contrapartida, tinha um zelo, um amor, um apreço muito grande por esses irmãos que ele havia, de certa forma, levado o evangelho, cuidado deles e mantinha esse zelo no decorrer dos anos do seu ministério. Era uma igreja que era sempre muito presente, muito solidária também com Paulo. E Paulo demonstrava uma grande preocupação com esses irmãos. E nessa epístola aqui, Paulo está como que fazendo as últimas recomendações. E aqui já no capítulo 4, encerrando a carta, Paulo traz a essa querida igreja, que ele chama de minha alegria e coroa, como eu disse. E eu acho muito importante, precioso aqui, Paulo, no capítulo 4, né, o primeiro versículo, Paulo diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo usa essa expressão que eu já disse aqui, alegria e coroa, trazendo uma observação para essa igreja. E essa palavra coroa que Paulo escreve aqui no seu original, ela tinha alguns significados. A palavra coroa podia significar como diadema, que era a coroa real, ou também a palavra Stephanos, né, que é a coroa do atleta, aquele atleta que saía vitorioso nos jogos. E essa desses atletas era aquela coroa de louros que até pouco tempo se usava, não sei se ainda usa até hoje, aquela coroa de louros que o atleta recebia no final da competição sobre o aplauso, né, da multidão no estádio. E ganhar essa coroa de louros, essa Stephanos, né, que é a palavra aqui, ela era a ambição maior de todo atleta, não era? Chegar no final e receber essa coroa. Agora, se a gente observar no seu original mesmo, essa mesma expressão Stephanos em grego aqui, ela também era a coroa que se coroavam os hóspedes quando eles participavam de um banquete, de uma celebração. Era um hábito colocar na cabeça daqueles hóspedes que participavam daquele momento especial essa coroa. E essa é a última, essa expressão aqui, Stephanos, é a que Paulo está usando, não é? Para mencionar quando ele diz minha coroa, no versículo 4, minha alegria e coroa. É como se Paulo estivesse dizendo aos irmãos de Filipenses que eles são a sua coroa. Coroa de quê? De todas as suas fadigas, de todos os seus empenhos, de todos os seus esforços. Aqueles irmãos eram a coroa que ele receberia. Ele era o atleta de Cristo e eles seriam aquela coroa que Paulo iria receber. Como se ele dissesse que no final do banquete, não é? No banquete final de Deus, os filipenses seriam a sua coroa festiva também, naquele contexto que eu acabei de dizer. Ralph Martin, ele comenta isso aqui na mesma linha de pensamento. Ele diz que o ambiente escatológico de Filipenses 3, 20 e 21 contribui para essa bela metáfora de um prêmio celestial a ser concedido a Paulo por seu trabalho pastoral. Ralph Martin associa aqui aos versículos finais do capítulo 3, quando Paulo fala da sua pátria celestial, do prêmio que ele aguardava quando encerrasse a sua jornada aqui na Terra. Então essa é
a abertura aqui desses pensamentos, quando Paulo diz, vocês são minha alegria e coroa. E ele termina o verso 1 dizendo, sim, amados, então permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo traz uma palavra de ordem para aqueles irmãos permanecerem firmes. Ele continua nesse mesmo raciocínio. Por quê? Porque os crentes são cidadãos dos céus. Nós estudamos no final do capítulo 3, Paulo repetidas vezes falando sobre esse assunto. Então, eles são cidadãos dos céus e eles devem ter coragem na terra para permanecer firmes em meio às batalhas, em meio às lutas, à perseguição, aos falsos ensinadores. E Paulo fala, olha, permanecei firmes, não é? A igreja de Filipos, e você que acompanha sabe, ela vinha sofrendo ataques tanto internos como externos, não é? Pessoas que estavam sendo atacadas, a igreja estava sendo atacada. Ou seja, quando a gente fala externo, a gente está falando das heresias, não é? Que constantemente a igreja era atacada, aqueles falsos mestres, falsos ensinadores. E quando eu falo a igreja atacada internamente, seria, e Paulo mencionou também, a questão da desarmonia, a falta de união entre irmãos. Tudo isso criava problema na igreja, não é? Os problemas que venham de dentro como os que venham de fora. E diante desses perigos todos, Paulo diz, olha, vocês precisam permanecer firmes no Senhor. Existem as perseguições, mas fiquem firmes. A palavra grega que Paulo usa aqui para estar firmes é a palavra stekete. Essa palavra era aplicada a um soldado que permanecia firme no ímpeto de batalha, mesmo diante de um inimigo que está ali lutando para tentar derrotá-lo, mas ele permanecia firme. É essa palavra que Paulo diz, não é? Olha, vocês fiquem firmes, o inimigo está aí querendo derrotar vocês, ele está se levantando, mas permaneçam firmes. Em vez de dar atenção aos falsos mestres, em vez de se entregar às desavenças internas, a igreja deveria pôr sua confiança no Senhor e ficar firme, resistir de forma firme. A igreja deve permanecer firme no Senhor por algumas razões. Paulo elenca aqui, né, nessa carta. Pela sua herança, lá no capítulo 1, no versículo 6, Paulo falou isso. Pela sua vocação celestial, que estudamos há pouco, no capítulo 3, versículos 20 e 21. E ela deve permanecer firme a despeito dessa hostilidade daqueles legalistas, capítulo 3, versículo 2, dos libertinos, do capítulo 3, versículos 18 a 19, e ela deve permanecer firme diante dos sinais de desarmonia entre os irmãos nos relacionamentos, capítulo 2, versículo 3 e 4, e dos desacordos de pensamento, no versículo 2 aqui do capítulo 4. Então, a igreja precisa permanecer firme, visto a todos os ataques que possam surgir. E que lição para nós fica nesse estudo de hoje, não é? Existem muitos ataques, existem muitas coisas que se levantam para tentar tirar a harmonia da igreja, para tentar nos fazer desanimar, para tentar confundir a mente dos cristãos. Ou seja, o inimigo se levanta constantemente para tentar atrapalhar a igreja, para destruir a igreja, para desanimar os cristãos. E a exortação de Paulo é a mesma que fazemos para nós, porque todos esses perigos rondam os nossos dias, não é? Tanto problemas externos como internos, tanto problemas de heresias e falsos ensinos que estão aí nos cercando, não é? Em todo lugar que nós vamos, quanto problemas internos, não é? De relacionamentos, porque não é fácil nós nos relacionarmos, somos falhos. Enfim, diante de tudo isso que eu preciso fazer, olhar para Cristo e permanecer firme, porque eu tenho razões para tal, não é? Eu tenho motivos que devem me levar a permanecer firme em Cristo, sabendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, sabendo que em Cristo nós já somos mais que vencedores. Então, fica firme aí. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Se você não se inscreveu no canal, faça sua inscrição agora, clique em inscrever-se, faça um comentário e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Muito obrigado. Deus te abençoe. Fique desfrutando a doce paz do Senhor.